Não há absolutamente nada que sustente essa investigação, essa ação penal contra o Bolsonaro. É impressionante como, ao contrário da expectativa da primeira turma e do Alexandre de Moraes, a opinião pública está completamente contra essa perseguição que eles estão fazendo. Hoje, segunda-feira, dia 19, seria ouvido as testemunhas do Núcleo 1, do qual faz parte Bolsonaro, General Heleno, Felipe Martins, Ramagem, e uma das peças fundamentais, que seria o General Freire Gomes. General Freire Gomes é esse aqui. Que há não muito tempo atrás, a imprensa toda notificou que ele havia dado voz de prisão ao Bolsonaro. Saiu na imprensa. E assim como vários outros relatos, que ele disse que foi o Felipe Martins que tinha apresentado a minuta do golpe, essa minuta que ninguém viu, que o Moraes disse que não vai apresentar. Hoje foi proibido por Alexandre de Moraes, cidadão, caso você não conheça, esse aqui, ó. Foi proibido que a imprensa gravasse áudio ou imagens dessas testemunhas. Olha que curioso. Totalmente contrário ao princípio da transparência. É como se fosse um julgamento acontecendo ali no porão do doicode, né? É o que a esquerda adora falar. Um julgamento de qualquer ditadura é desse jeito. Não há registros, não há imagens, não há vídeos, não há áudios. Por quê? É segredo, um julgamento secreto. Só que nesse julgamento secreto de hoje, algo muito ruim aconteceu. Primeiro a falar sobre isso foi o Paulo Figueiredo, que publicou isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Está dando ruim na oitiva do General Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Alexandre de Moraes. Ele era o comandante do Exército quando o tal golpe, né, foi articulado. Alexandre de Moraes simplesmente perdeu o controle e ameaçou agora o general em plena audiência. Desde o começo da oitiva de hoje, peça-chave do enredo do tal golpe de Estado, as coisas não estão saindo como planejado por Moraes. Freire Gomes vem claramente recuando da narrativa anterior e aliviando a tese de golpe, em contraste com o que teria dito antes a Polícia Federal. Aliás, já era atípico o fato de Alexandre de Moraes ter decidido conduzir pessoalmente a oitiva, algo completamente fora do comum para o ministro do STF. Ele quer controlar tudo, né? Agora fica claro por quê. A intenção era intimidar as testemunhas, como ele acabou de fazer. Aí, saiu aqui, ó, no Cláudio Dantas. Alerta: ex-comandante do Exército rejeita a versão da PF, desmonta a acusação da PGR e irrita Moraes. E vão pegar a matéria. Vou pegar aqui que você vai ver. Em depoimento à primeira turma, diminuir aqui um pouquinho. Em depoimento à primeira turma, há pouco, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, apresentou uma versão bem diferente daquela que consta no relatório do indiciamento da Polícia Federal e na denúncia da Procuradoria-Geral da República. O militar negou ter dado voz de prisão a Jair Bolsonaro, disse que houve um equívoco na interpretação da imprensa sobre o episódio e que nem deu muita bola para tal minuta de aplicação da GLO, né? A mídia até disse que eu dei voz de prisão ao presidente. Isso não aconteceu. Declarou explicando que tal reação teria implicações jurídicas claras. Segundo ele, o documento era um apanhado de considerados com base na Constituição, Gente, o Bolsonaro então ia dar o golpe com base na Constituição. Esse julgamento está ficando cada vez mais ridículo. Com aspectos jurídicos, por isso, não nos chamou a atenção. Muito vazio, disse Freire Gomes. Também esclareceu que nunca identificou Felipe Martins como um assessor que lhe mostrou o documento, pois antes do noticiário não conhecia. Olha só, não foi Felipe Martins, não teve essa afirmação, não teve tentativa de golpe, não deu voz de prisão e o Bolsonaro estava usando artigos da Constituição. O general ainda negou ter identificado Anderson Torres como autor da minuta. Não sei quem é o autor, afirmou. Talvez ele, Bolsonaro, tenha nos apresentado o documento por questão de consideração e estava apenas dando conhecimento de que estava iniciando esses estudos. Ao longo desse processo, nós tivemos diversas reuniões e essas hipóteses estavam sendo aperfeiçoadas. E o presidente, conversando conosco, apenas comentou sobre o assunto. Olha só! Diante das declarações, Alexandre de Moraes partiu para cima da testemunha, acusando Freire Gomes de mentir e que lhe daria uma segunda chance. Ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui, afirmou o enfático. Olha o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ameaçando uma testemunha para que ele fale exatamente o que ele quer ouvir.
Mauro Cid é exatamente a mesma coisa e ele é a peça fundamental da acusação. Não podemos esquecer disso, tá? Mauro Cid é a peça fundamental e foi ameaçado. Olha o que o Alexandre de Moraes falou. Antes de responder, pense bem. A testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora no STF dizer que não sabia. A defesa do Freire Gomes pediu então para que os trechos do depoimento fossem expostos, irritando ainda mais o relator. Ou seja, ele ia pedir, olha, você vai ver os trechos da polícia. Eu não falei nada disso. Eu não posso acreditar que o senhor não conversou com seu chefe, com seus clientes, antes sobre o que ele falou no depoimento da PF. Bradou ao advogado. Com 50 anos de exército, eu nunca mentiria, emendou o ex-comandante. Segundo a PF, Freire Gomes teria dito que o então comandante da Marinha, almirante Almir Ganier Santos, teria concordado com a proposta de ruptura democrática supostamente apresentada pelo ex-presidente. Por fim, negou veementemente que o Bolsonaro tenha o pressionado a apoiar uma operação de garantia da lei e da ordem. E aí deu o que falar. Pau tá comendo agora, aqui ó. Freire Gomes nega ter dado voz, a imprensa está dominada. Moraes confronta ex-comandante do Exército por contradições em depoimento. Ex-comandante do Exército nega ter ameaçado prender Bolsonaro em reunião. Resumindo, para não ficar muito longo, tudo o que tem sido falado sobre as informações passadas por Freire Gomes não foram passadas, não aconteceu. Freire Gomes acaba de... Peça-chave, hein? Acaba de falar que não houve tentativa de golpe, que foi um estudo de um ato constitucional, usando a garantia da lei e da ordem, no qual ele se recusou e que Bolsonaro mostrou isso sutilmente, sem forçar, não pressionou. Que golpe foi esse, meu Deus do céu? A população já não acredita. O STF já está perdendo o embate na opinião pública e agora uma das pessoas que seria a peça-chave de tudo isso, que é o Freire Gomes, acaba de enterrar de vez. E pior, foi ameaçado pelo Alexandre de Moraes. Cara, quando você pensa que não tem como piorar, piora e muito. E como eu digo, né? Se eles tentarem fazer essa sacanagem com o presidente Bolsonaro, o Brasil vai entrar em revolução, o Brasil para, porque está cada vez mais absurdo o que eles estão fazendo.